Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Esse vídeo aqui é o resumo da aula 10 do livro Atos dos Apóstolos, que ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2026. Nesta aula nós vimos 3 itens, 3 perícopes: a oração dos apóstolos na perseguição, a primeira comunidade cristã e Barnabé. Então, a perícope, versículos 23 a 31, oração dos apóstolos na perseguição. Depois de serem soltos, foram para os seus e relataram tudo quanto disseram para eles os sumos sacerdotes e anciãos. Ao verem isso, unânimes, ergueram a voz a Deus e disseram: Soberano, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há neles, que disseste através do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu filho. Por que razão nações relincharam e povos se ocuparam com coisas vãs? Apresentaram-se os reis da terra, e as autoridades reuniram-se em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos de Israel, reuniram-se nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, o qual ungiste para fazer tudo quanto a tua mão e o teu desígnio predeterminou ocorrer. Agora, Senhor, contempla as ameaças deles e concede a teus servos falar a tua palavra com toda franqueza, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e prodígios, através do nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com franqueza. Os versículos 32 a 35, a primeira comunidade cristã. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só, e ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e havia em todos eles grande graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada qual conforme a necessidade de cada um. Os versículos 36 e 37 fala sobre Barnabé. José, chamado Barnabé pelos apóstolos, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo ele um campo ao vendê-lo, trouxe a soma de dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O contexto histórico da oração dos apóstolos. Os versículos vêm logo depois de Pedro e João serem presos no templo, interrogados pelo Sinédrio, ameaçados de não falar mais em nome de Jesus e libertados por pressão popular. Ou seja, a comunidade cristã nasce já sob perseguição institucional. Quando eles erguem a voz unânimes, não é um culto formal, é uma reunião clandestina de sobrevivência espiritual. Eles sabiam que poderiam ser presos de novo, perder bens, ser expulsos da sinagoga ou até mortos, o que de fato ocorrerá depois. Historicamente, estamos por volta do ano 33 depois de Cristo, com Jerusalém ocupada por Roma e o judaísmo dominado por elites religiosas. As elites aqui, saduceus e fariseus. Quem eram as autoridades? Quando o texto fala os reis da terra e as autoridades, primeiro o poder romano, através de Pôncio Pilatos, que era o prefeito romano em Jerusalém, representava César, o Império Romano, através do imperador Tibério, e controlava o poder militar. O segundo, o poder religioso judaico, o sumo sacerdote, que era Caifás, Anás, sua família e o Sinédrio, controlavam o templo e a vida religiosa. Esses dois poderes, que normalmente se odiavam, se aliaram para matar Jesus. Isso era algo historicamente anormal. Roma e liderança judaica só se unem quando há risco de revolta messiânica. Contexto bíblico sobre o Salmo 2. Os versículos 25 e 26 citam literalmente o Salmo 2, escrito cerca de 1000 anos antes por Davi. Originalmente, o Salmo 2 era um salmo de coroação real,
usado quando um rei de Israel assumia o trono. Falava de reis vizinhos se revoltando, mas Deus sustentando o rei ungido. Messias quer dizer ungido, ou seja, eles afirmam que Jesus é o verdadeiro Messias anunciado por Davi e que a perseguição já estava prevista nas Escrituras. Os salmos em hebraico, conhecidos como Terrilim, que o significado é louvores, são cânticos e súplicas a Deus com raízes profundas na tradição judaica. Esse trecho de Atos é a primeira grande oração política e espiritual do cristianismo, feita por um grupo recém-perseguido que interpreta sua própria repressão como cumprimento de uma profecia messiânica, afirmando que Roma e o Sinédrio representam os reis e autoridades que se levantam contra o verdadeiro Cristo. Então aqui está na íntegra o Salmo 2, que é um cântico de coroação real. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O significado do trecho: e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. O texto não diz que foi um terremoto natural. O verbo grego quer dizer que foi sacudido, vibrado, posto em movimento. Não é um terremoto geológico, é um movimento vibratório, não cataclísmico. Trata-se de um fenômeno de efeitos físicos, como ruídos, vibrações, deslocamento de objetos, alteração do ambiente. Exatamente o que Kardec estuda no Livro dos Médiuns, capítulos 2 e 4. Ou seja, espíritos atuando sobre os fluidos materiais do ambiente. O trecho bíblico é a descrição mais antiga de uma reunião mediúnica coletiva de alto padrão moral, onde a oração criou um campo vibratório tão intenso que espíritos superiores se manifestaram, produziram efeitos físicos no ambiente e inspiraram os encarnados a falar com coragem e lucidez. Quando várias consciências se unem no bem, o mundo espiritual responde com presença real, força moral e efeitos objetivos. Então aqui a primeira comunidade cristã. A primeira comunidade cristã caracterizava-se pela unidade profunda, um só coração e uma só alma, pela comunhão de bens. Os fiéis vendiam propriedades e casas, entregando valor aos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade, garantindo que ninguém passasse necessidade. As principais características: unidade e partilha. A multidão dos que criam vivia em união, sem considerar seus bens como próprios, mas sim comuns. Testemunho apostólico. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus com grande poder. Solidariedade prática. Os proprietários de terras ou casas vendiam seus bens e traziam dinheiro para os apóstolos. A ausência de pobreza. A distribuição dos bens assegurava que não houvesse necessitados entre eles. Então, a própria Bíblia fornece números históricos raríssimos para a antiguidade, um crescimento documentado. No capítulo 1 de Atos, versículo 15, documenta cerca de 120 pessoas. No capítulo 2 de Atos, versículo 41, mais de 3.000. E no capítulo 4, versículo 4, cerca de 5.000. Isso não inclui mulheres, crianças e idosos. Então, uma estimativa histórica realista entre 8.000 e 12.000 pessoas no total. Para uma cidade antiga, isso é enorme,
algo entre 10 e 15% da população de Jerusalém foram convertidas ali. Começaram a seguir o cristianismo. Quem foi Barnabé? Barnabé foi um judeu helenista de Chipre, levita e proprietário rural, que se tornou uma das maiores lideranças morais da igreja primitiva. Seu apelido, Filho da Consolação, reflete seu papel histórico de encorajador, mediador e formador de pessoas. Foi ele quem legitimou Paulo, impulsionou a missão entre os gentios e mostrou que a verdadeira autoridade espiritual não nasce do poder, mas da capacidade de acolher, unir e fazer o outro florescer. Então os levitas eram descendentes da tribo de Levi, que era filho de Jacó, escolhido por Deus no Antigo Testamento para o serviço sagrado no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém. Eles auxiliavam sacerdotes, que eram descendentes de Arão, no louvor, manutenção do santuário, transporte da Arca da Aliança e ensino da lei, a Torá. Chipre era uma colônia romana, centro comercial importante, culturalmente helenizada, eles vinham com a cultura grega. Isso faz de Barnabé um judeu da diáspora, daqueles judeus que saíram ali da Palestina, de Israel, para fazer dinheiro em outros locais. Então ele ficou muito rico em Chipre. Ele era bilíngue, falava grego e aramaico, cosmopolita, porque convivia com vários povos, com visão mais aberta que os judeus da Judéia. Barnabé era conhecido por fortalecer pessoas fragilizadas. Na prática, ele era mediador, pacificador e motivador. Então, uma contextualização na visão espírita. Quanto mais sincera a intenção da prece, no caso, maior a sintonia com os benfeitores espirituais. Testemunhar o espiritismo não é convencer ninguém, é viver de modo diferente. Menos orgulho, menos reatividade, mais paciência, mais caridade. Isso é evangelho vivido, não falado. Você não precisa vender tudo como Barnabé, mas a reforma íntima pede desapego do ego, desapego do controle, desapego da vaidade, desapego da razão absoluta. Ser espírita nesse ponto é usar o que se tem sem ser dominado pelo que se possui. Esses trechos de Atos aplicados à nossa vida espírita ensina que a reforma íntima acontece quando você se une a outros no bem, ora com sinceridade, enfrenta dificuldades sem revolta, desapega do ego e transforma o conhecimento espiritual em atitude diária, em linguagem espírita direta. Ser espírita não é ser mais, não é saber mais sobre o mundo espiritual, é viver melhor no mundo material. Ser o homem no mundo sem ser o homem do mundo. Então aqui vai três textos para reflexão. O primeiro, no livro Fonte Viva, de Emmanuel, capítulo 149, no culto à prece. Aqui a citação, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes
as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. O segundo texto está no livro Vinha de Luz, texto de Emmanuel, capítulo 98, a prece recompõe, também no versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. O último texto de reflexão está no livro Pão Nosso, texto de Emmanuel, capítulo 176, na Revelação da Vida. Aqui o versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso, para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si, não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade.
As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual consagrado pelo Mestre Divino, que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Então esse foi o resumo do estudo do capítulo 10, da aula 10 de Atos dos Apóstolos, no referente ao final do capítulo 4, entre os versículos 23 a 37. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade e que possamos retomar o nosso próximo estudo para mais reflexões do livro Atos dos Apóstolos, iniciando o capítulo 5. Então, vamos aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.